Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Nós queremos ouvir o primeiro hino da nossa celebração logo de manhã. E convido você a fazer sua confissão de pecados a Deus. Eu faço a oração enquanto você eleva o seu pensamento a Deus e pede perdão pelas coisas erradas que fez. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes dos nossos caminhos e também dos nossos descaminhos, das vezes onde nós nos afastamos de Ti, onde nós pecamos contra Ti e contra o nosso próximo. Assim, neste momento,
queremos chegar diante de Ti com humildade e sinceridade em nosso coração e pedir-te: perdoa o nosso pecado, perdoa as coisas erradas que fizemos. Olha para nós com a Tua misericórdia e com a Tua bondade. Lava-nos de nosso pecado por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por estes pecados. É em nome dele que nós oramos e pedimos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, Deus perdoa, e anuncio este perdão através do Evangelho de João capítulo 1, versículo 16, que diz: todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Deus, graça sobre graça. E este perdão e esta graça de Deus, eu anuncio a você que se arrepende, em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Deus de bondade, Tua palavra chegou à nossa vida e fez morada em nosso coração. Ouvimos Tua palavra através dos nossos pais, dos nossos avós, da igreja. Temos experimentado graça sobre graça em nossa vida. Por isso te pedimos, conserva-nos firme na fé e no bom caminho. Continua a abençoar este momento de culto, que sejamos fortalecidos em nossa fé, na esperança que vem de Ti e na prática do amor em nossas vidas. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo oramos. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração: Meu Deus, como és grande. À noite, ao ver o céu, a lua e as estrelas, eu penso que criaste o mundo por amor. Pergunto: quem sou eu para Deus me amar assim? Meu Deus, como és grande, imenso é teu amor. Meu Deus, como és grande, imenso é teu amor. Tu me fizeste livre para amar e ser feliz, e me deste o poder de Te chamar de Pai. Que mais poderei ser que ser filho de Deus? Deus, como és grande, imenso é teu amor. Meu Deus, como és grande, imenso é teu amor. Eu amo a beleza de tudo que criaste, os pássaros do céu, os peixes e o mar, a vida, a natureza e todo
dos meus irmãos. Meu Deus, tu és grande, imenso é teu amor. Meu Deus, tu és grande, imenso é teu amor. E queremos ouvir os textos bíblicos que servem de base para a nossa reflexão nesta manhã. Primeiramente de Isaías capítulo 56, versículos 6, 7 e 8. O texto diz: E os estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, a estes estrangeiros o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem as leis a respeito do sábado, forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios, as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e vou ajuntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. E o segundo texto é de Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20, que diz: Então Jesus chegou perto deles, perto dos seus discípulos, e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, esses dois textos, tanto o texto de Isaías como de Mateus, tratam da essência da igreja, ou seja, tratam da sua missão. E tratam da missão da igreja na compreensão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, neste texto de Isaías, diz que Deus vai levar os povos estrangeiros ao seu santo monte, e eles ficarão felizes na casa de oração de Deus, e que Deus vai trazer os outros povos para a terra de Israel. E a este texto eu acrescento ainda outros dois textos que dizem a mesma coisa. De Isaías capítulo 2, versículo 2: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Miqueias capítulo 4, versículo 1 também diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Ou seja, todos os povos do mundo vão afluir para o monte sagrado de Deus, onde está o templo, vão
afluir para Israel. Esta forma de compreensão de missão é conhecida na teologia como missão centrípeta. Isto porque os povos serão atraídos para Israel, que é o centro do mundo, para o templo de Jerusalém, que é visto como o centro da humanidade. Da mesma forma como a força centrípeta atrai tudo para si. A força centrípeta é a força resultante que atua sobre um corpo e descreve um movimento em trajetória circular. É responsável por alterar a direção da velocidade do corpo e aponta sempre para o centro. Aqui ao lado vemos um gráfico de como a força centrípeta atua. E um exemplo claro da força centrípeta é o tornado. Ele se forma dentro do recipiente devido a um fenômeno físico chamado justamente força centrípeta. Vemos aqui ao lado duas fotos de tornados, uma na qual os objetos são atraídos pela força centrípeta para o centro do tornado, e a outra onde o tornado passou por uma fazenda e os animais são atraídos da mesma forma para o centro do tornado. E neste mapa que vamos ver aqui ao lado agora, nós vemos expresso esse conceito de missão, onde todos os povos vão afluir a Jerusalém. E no Novo Testamento, a partir das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 28, há a inversão do conceito de missão em relação ao Antigo Testamento. Agora, a ordem de Jesus é: vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E a esta missão, este conceito de missão, nós denominamos de missão centrífuga. Isto porque o movimento centrífugo é o movimento que se afasta ou tende a afastar-se do centro. O que tem a tendência de se afastar do centro por rápidos movimentos de rotação. Um exemplo claro é a máquina de lavar roupa, quando operando no modo centrifugação. As roupas assim são arremessadas para as laterais do tambor, afastando-as do seu centro em virtude do rápido movimento de rotação. Também, se olharmos a próxima figura que vemos aqui ao lado, onde o homem gira um balde, nós temos a força centrífuga agindo sobre o balde, puxando para fora do centro pelo movimento de rotação que o homem faz. E neste mapa abaixo vemos a inversão do sentido da missão proposta por Jesus, onde os cristãos convertidos vão para todos os povos do mundo levando o Evangelho, e não como concebido no Antigo Testamento, que todos os povos do mundo vão afluir a Jerusalém. E assim foi realmente a partir do Novo Testamento, após Jesus ter voltado para junto do Pai e ter enviado o Espírito Santo aos seus discípulos. Os discípulos e os cristãos saíram pelo mundo afora e levaram o Evangelho aos quatro cantos da terra. Hoje, com a comunicação por meios eletrônicos dos mais diversos tipos, não há praticamente ser humano algum na Terra que não tenha acesso
ao Evangelho, ou que não têm ouvido falar de Jesus Cristo. No entanto, ao invés de haver crescimento no número de pessoas convertidas ao cristianismo, está acontecendo o contrário. Na Europa, berço do cristianismo ocidental, estão os 7 países com o maior número de ateus no mundo. E não há falta de missão da igreja no sentido de levar o evangelho a todos os lugares. Aqui no Brasil já alcançamos 30% da população que se declara ateia. E essas pessoas que se declaram ateias estão entre os que têm menos de 30 anos. Para refletir sobre esta questão e mostrar a necessidade de, no século 21, também mudar o foco da missão da igreja, eu apresento o gráfico aqui ao lado. Esse gráfico vai nos mostrar que 80% das pessoas que aderiram ao cristianismo o fizeram através dos familiares, dos parentes e dos amigos. 50% dos que aderiram ao cristianismo foi através da família e 30% foram através da amizade com pessoas que são cristãs. Ou seja, a questão de enviar missionários para outros países ou para lugares para dentro do próprio país é algo que já atingiu o seu objetivo e que não tem mais tanta eficácia hoje em dia, pois praticamente em todos os lugares do Brasil e do planeta há igrejas, há acesso ao Evangelho, quer pelas igrejas, quer pelos meios de comunicação. Pelo resultado dessa pesquisa, a questão da missão da igreja hoje passa pelo exemplo dos cristãos na família em relação aos amigos. E nós podemos verificar isso olhando para as nossas famílias. Quando nossos filhos eram pequenos, eles foram levados à igreja por todos nós. Nós, pais, levamos os nossos filhos pequenos à igreja. Quantos de nós não levamos os nossos filhos para o culto infantil, para o culto das crianças, nos acompanhavam nos grupos da igreja, nas festas da igreja? E depois, quando adolescentes, jovens, ou até mesmo depois de terem alcançado a idade adulta e já andando com suas próprias pernas, nossos filhos e talvez até nossos netos já não vão mais na igreja. Em muitas famílias isto acontece para a tristeza dos pais e dos avós. E uma pergunta que se coloca: alguma pessoa amiga sua já passou a ser cristã pela sua boa influência e exemplo? Hoje, o futuro da igreja não depende mais da missão no sentido de ir para todos os lugares da terra, de acordo com esta pesquisa neste gráfico. Hoje depende principalmente de cultivar a fé em família. E digo também que um segundo elemento do qual depende o futuro da fé cristã é a prática das igrejas e dos cristãos dentro das igrejas. Muitas vezes a igreja é vista como uma entidade que quer tirar o dinheiro dos fiéis, explorando a fé dos mesmos. E sabemos que isto acontece. Ou então, porque se diz que a igreja tem conceitos retrógrados, ou que é uma entidade que proíbe tudo o que é bom. Ou até mesmo os maus exemplos dos membros das igrejas também afastam as pessoas. Muitas vezes há um comportamento hipócrita por parte daqueles que participam da igreja, por parte dos
cristãos uma discrepância entre o comportamento dos fiéis quando estão na igreja e quando estão no dia a dia fora da igreja. A partir das constatações desta pesquisa e deste gráfico apresentado, primeiro, a nossa prática diária da fé em família deve ser aperfeiçoada, aprofundada, para haver continuidade do Evangelho. Segundo, nosso comportamento ético dentro e fora da igreja precisa ser coerente. Não podemos nos comportar de um modo dentro da igreja e de outro fora dela. E terceiro, as nossas igrejas precisam ter um procedimento coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, para serem um bom exemplo para todas as pessoas. Somente assim poderemos resgatar a credibilidade da igreja, reverter a tendência de abandono da fé que temos nos tempos atuais. Que Deus nos ajude. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Pedro, Pedro, Pedro. E convido você a confessar a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a fé em nosso Deus, através das palavras do credo apostólico. Juntos queremos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Antes da oração de intercessão e do Pai Nosso, gostaria de fazer um
convite a você. No próximo mês, no dia 3 de setembro, estaremos festejando os 178 anos da nossa comunidade, conforme o convite que vocês podem ver aqui ao lado. E estaremos fazendo o culto alusivo a esta data, às 9 horas da manhã, e ao meio-dia faremos um almoço. Se você gostaria de vir almoçar junto conosco, festejar a vida da nossa igreja junto conosco, faça a sua reserva através do telefone que está aqui ao lado e venha celebrar junto conosco. Convido você a curvar sua cabeça em respeito a Deus para nós orarmos. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós ouvimos da Tua palavra que Tu queres que todas as pessoas do mundo venham a acreditar em Ti. Tu és Deus bondoso, que amas a todas as pessoas, mostrastes o Teu amor para conosco, nos dando a terra de presente para dela tirarmos o sustento e tudo que precisamos para viver. E mesmo quando nós nos desviamos do caminho que é do Teu agrado, Tu nos oferecestes ainda assim a possibilidade do perdão através de Teu Filho, Jesus Cristo, para que nós não fiquemos perdidos para a eternidade, mas para que nós tenhamos a salvação, a vida eterna junto contigo. Assim, ó Deus, dá que em fé e amor possamos viver em nossa vida e que nós possamos ser exemplo de fé e amor para todas as pessoas e cultivar a fé especialmente em nossa família. Muitas pessoas em nosso mundo estão abandonando a Ti, estão se desviando do caminho da fé, se tornando ateus. E assim o mundo caminha para longe de Ti. Ó Deus, ajuda-nos para que nós possamos permanecer firmes, que nós não abdiquemos da fé, mas que a cultivemos dia após dia em nossa vida, de forma especial em nossa família. E dá com que a nossa igreja também possa ser Tua fiel testemunha, sendo coerente tanto na sua forma de agir, como na sua forma de pregar e levar o Evangelho a todas as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois
linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos, qual tu e eu, Recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. só Pilatos e Judas se foram vazios e sem luz